Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bom, professor Boa João? noite, tudo bem. E então, como é que está de pandemia? Muito, Vivendo uma vida louca, né? né? muito, Vivendo muito uma vida louca. recolhimento, né? Aqui também, estamos muito recolhidos. Enquanto não chegar a vacina, a gente vai se segurar. Seguramos até agora, a gente segura mais um tempo, né? Eu acho que Então, sim. então vamos conversar. Eu vou, deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu sinto de você, né, para as pessoas que estão entrando aí para assistir a nossa conversa. Eu conheço você desde sempre, né, desde menina, desde que começaram a falar de você no voleibol. E conheço você como profissional há uns 15 anos, né, e trabalhando juntos já vão fazer 11 anos. Você foi uma atleta excepcional, né? Eu fui técnico durante muitos anos e convivi com muitos atletas olímpicos, atletas de alto nível, no atletismo, né, que era o meu esporte, e depois no futebol, e você foi uma das atletas que marcaram a história do esporte brasileiro, né? E em 1999, você deixou o voleibol, né, como atleta. E, em vez de seguir aquela trajetória que é habitual das pessoas do altíssimo nível, de investir, né, o seu currículo, o seu nome em atividades empresariais, em investimentos, né, para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, você investiu em educação. Então, eu imagino que havia uma semente ali de educação muito forte em você já desde aquele tempo. Então, eu gostaria que você começasse falando para a gente o que você pensava de educação antes mesmo de terminar a sua carreira, já no fim da sua carreira como atleta. Da onde surgiu essa ideia de educação? João, o esporte, para mim, ele sempre fez parte da vida, né? Eu comecei muito cedo e comecei de um jeito que o esporte, ele era né? Minha mãe falava que a gente estava na hora, né, de fazer, quando eu tinha 7 anos, minha irmã tinha uns 9, estava na hora da gente fazer esporte para virar gente, né? E porque, enfim, é um ambiente de formação pessoal, né? Em várias coisas, né? Desde a própria parte, a questão motora mesmo, né? De você se posicionar bem no mundo, ou de você ter uma condição de ter lazer, né? Ativo, né? O lazer meu como criança e da minha família, assim, era sempre muito ativo, era sempre ou o esporte mesmo, que meus tios jogavam, ou, enfim, ia no clube final de semana para jogar futebol, para andar de skate, para brincar na piscina, sempre era tudo muito ativo. Então, era um estilo de vida, né? Era um estilo de vida. Que eu cresci nesse ambiente. Então, fazer esporte formalmente, né, era uma maneira de estar dentro desse estilo de vida, me formando como pessoa, né, e dando ferramentas. A coisa não era tão teorizada assim, né, pelos meus pais, pela minha família e tal, mas era um currículo que estava ali, um currículo oculto que estava ali, né, no dia a dia. Então, essa coisa da humildade, né, do aprender, do respeitar o outro, do se posicionar em público, né? Isso tudo, né, e estar em grupo, né? Então, fazer coisas juntos. Eu fiz muito atletismo, então eu também tive a experiência de esporte individual, né? Que é bem mais sacrificante até do que o esporte coletivo. Né? O esporte coletivo é mais divertido, né? Tem a bola e tal. Então, essas coisas do esporte é que eu vivi, né, na minha formação. E isso, então, estava muito conectado com a minha maneira de ser, né, com a minha referência de família e tudo isso.
E aí, quando eu fui entendendo mais, assim, do mundo, quer dizer, isso estava dando, né, o esporte ele estava dentro da formação da pessoa, então ele estava dentro da educação, né? O esporte fazia parte da vida, né? Ele fez parte da minha vida quando eu cresci, criança, pré-adolescente, adolescente. Então, né, ele dentro desse tempo, né, de escola, desse tempo de formação escolar, né, a educação física, o esporte está presente disso, faz todo sentido, né? E aí a gente viajava no mundo, né, o professor João, e a gente treinava em escolas na Europa, né, nos Estados Unidos, no Japão, né, a gente treinava em equipamentos comunitários, né, aí a gente via, né, as crianças fazendo aula, né, a gente via, enfim, entendia, as crianças iam lá assistir os jogos nos torneios na Suíça, né, então eu ficava prestando atenção nessas coisas, né, e eu vinha para o Brasil, quer dizer, eu sempre eu fui criando essa consciência de que eu tinha sido uma privilegiada, né, que não era todo mundo que tinha acesso ao que eu tive, diferente dos outros países, né? Aqui era muito muito distante, né? Existia uma desigualdade muito grande, né? E isso veio sempre comigo, né? E aí a gente conversava, né? Eu tive a sorte de conviver com Zé Elias, né? O Zé Elias de Proença, que estava no Magno, né? No Colégio Magno nessa época. Eu conheci o diretor do Magno, né? Então aí a gente conversava sobre educação, né? E conversava sobre o voleibol, né? Que cada vez menos jogado, né? Nas escolas. Isso no final da década de 90, né? Então, assim, a gente pensava, né? Por que o voleibol? Por que o voleibol, no caso, que era o que a gente tinha mais proximidade, era tão pouco jogado, né? Porque no voleibol é difícil, né? Um esporte difícil, né? Para criança, para quem não tem força, né? Imagina a criança de 10 meninas, de 10, 12 anos, numa quadra 9x9, uma rede a quase 2 metros de altura, uma bola de couro pesada, né? Não dá jogo, né? Então, a coisa fica sem graça, né? E aí, conversando, né, com o Zé e tal, e aí a gente foi pensando, né, e ele trazendo esse conhecimento que tinha já, né, desenvolvido até a época, enfim, né, tinha um acúmulo de conhecimento desenvolvido nessa área, que era o ensino e a aprendizagem do esporte para crianças, né? E aí, o mini esporte, né, os jogos, né, os mini-jogos, né, aí começamos aquele negócio de pensar, né, adequação de espaço, de material, de didática, né, de como é que organiza os grupos. Então, isso era uma coisa que estava na conversa nossa, né, e a gente se encontrava para tomar um vinho e planejar um projeto. E a gente planejou um projeto. Que era o Ana Moser Voleibol Escolar. E que, enfim, é a semente do Instituto Esporte e Educação, né? E aí as coisas eram muito intuitivas, sabe, professor João? Não era algo assim... Eu mexia com tudo isso, tá, mas isso não tinha nada concreto, né? Tinha referências, né, do movimento da década de 70, de esporte para todos, né? Tinha o mini vôlei, né? Já tinha... Aí aparecia mini handball, né? Então já tinha essa referência, mas era algo que assim a gente não sabia muito bem onde é que ia dar, né? Mas era um movimento, a gente começou a se ocupar disso. Eu comecei a me ocupar disso, né? E haver uma maneira, enfim, de fazer isso virar concreto, né? Aí chamamos um amigo nosso de marketing, né? Aí o jornalista, né, o Dório, que está conosco até hoje. E aí a gente foi pensando isso, né, e foi movimentando. Na verdade, sempre me vinha, né, a minha referência de formação, né, a minha infância, a minha adolescência, né, a minha experiência de vida.
e esse experimento, né? Como fazer isso, né? Concreto, na forma de aulas, né? Porque eu não aprendi com mini vôlei. Quer dizer, eu aprendi com mini vôlei porque os treininhos eram ali uma redinha menor e todo mundo junto, fazendo brincadeirinha, mas não era sistematizado, né? Então a gente começou a pensar isso, e eu comecei a mexer e aprender sobre isso, né? E era uma coisa intuitiva, né? Eu não sabia muito bem onde é que ia dar, né? Mas eu fui movimentando, né? Até que eu parei de jogar e isso estava presente, né? Então eu parei de jogar meio de uma hora para outra, né? Eu estava no meio de um contrato de 2 anos com o time de Osasco, né? Patrocinado por um banco e decidi parar de jogar porque o joelho pifou, né? Eu tava assim, assim, ele ia pifar a qualquer momento, né? Eu tenho artrose crônica há uns 5 anos já que eu convivia com isso. E aí, antes de pifar, eu resolvi parar. Mas foi de uma hora para outra, assim, 6 meses eu decidi parar de jogar, né? 5 meses, sei lá. E aí parei de jogar, acabou meu contrato, não tinha mais renda, né? Ganhava mais bem na época e tal, né? Eu tinha um respiro, não tinha compromissos, não tinha família, não tinha nada, né? Era solteira. Então, enfim. Mas comecei a pensar em outras coisas, né? A fazer outras coisas, né? Então, eu comecei minha primeiro rendimento, e nos primeiros anos, né? Tinha muito a ver com a minha imagem, né? Tinha a ver com escrever para jornal, comentar em TV, né? Fazer evento, essas coisas. E eu comecei também a estudar, porque eu precisava me preparar para uma outra carreira, né? E comecei a fazer educação física, fiz certificação de Pilates e tal. Comecei a fazer também algumas formações na área social. E tinha essa ideia, né? Essa coisa, né? De esporte, que tinha a ver com a intuição, né? Tinha que ver com né, a minha história, né? De vida. E aí, isso aí eu fui investindo, meio sem saber para onde ia dar, e uma hora, rapidamente, uma empresa veio patrocinar, e aí virou um instituto. E aí a gente botou em prática. Aí, mais do que nunca, eu fui buscar o conhecimento de outras pessoas, né? Aí a gente montou o nosso time, né? Nosso time de coordenadores, que a gente tem, né? A gente foi montando aos poucos, primeiro veio o Abel, acho que depois veio o Adriano, o Fábio, aí veio a Alê, Betânia, né? A gente veio montando esse time, né? E aí, com cada um deles, eu aprendi muito. Com os professores da prática, eu aprendi muito. E aí eu fui montando, né? Acrescentando na minha visão, né? E aí, cumprindo aí a minha missão, né? Dentro do Instituto, que é liderar, né? Esse time, né? E mais do que nunca, acredito em educação, porque é a base de tudo. O que a gente faz, muita gente fala isso, né? Que a educação é a base de tudo, né? E o que a gente faz, na verdade, é transformar, né, esse discurso em prática, né? Em prática sistematizada e acessível, né? E renovada, né? E cada professor que faz as nossas formações ou que interage com a gente nos nossos projetos, nos nossos núcleos, né? É um gerador de conhecimento, né? Que o Instituto também ajuda a organizar e chegar a mais gente. Era mais ou menos isso. 10 minutos aí, 15 minutos aí falando. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa, é que não é fácil deixar uma carreira de atleta de alto nível. No futebol, eu vi a dificuldade daqueles grandes jogadores, né, de conviverem com o fim da carreira e conviver com uma vida fora daquele estrelato, né? E então eu percebia que eles paravam, mas eles continuavam vivendo aquilo, eles não conseguiam viver outra coisa, viviam de saudade, de reminiscências, de dar autógrafos, né? Eles não partiam para uma coisa nova, com exceções, claro. E aí eu queria, para as pessoas que estão
assistindo, eu queria que elas vissem um pequeno vídeo que a gente preparou sobre esse encerramento da sua carreira, né, para que as pessoas tenham uma ideia do conflito, do choque, da mudança, né, que é deixar tudo aquilo que cerca um grande atleta. Então, a gente vai colocar um vídeo de 1 minuto e pouco, 2 minutos, para as pessoas terem uma ideia do que é esse deixar a carreira e como deve ser difícil, em seguida eu falo mais sobre isso um pouquinho, fazer o que você fez, sendo que poderia ter vivido só da herança dessa esplendorosa carreira que você teve no voleibol. Vamos lá o vídeo, então. Vai sair a Ana Moser. Vai sair a Ana Moser. Aí a Ana Moser sendo substituída. Um abraço da Érica, que vai entrando. Ela tá dando tchau. É o momento da despedida. Ela acena para o público. Ana Beatriz Moser deixa o jogo. Aí no início da festa, ela com a mãe, com a dona Julieta. Sorriso de Ana Moser, que vai ficar para sempre no coração de todos nós, na retina dos brasileiros. Momento duro, momento difícil, mas acima de tudo, momento de missão cumprida, sensação de missão cumprida por tudo que você fez, por tudo que você representa. É com você, Pedro Bassan. Ana, de agora em diante, só saudade mesmo? De agora em diante, só do lado de cá. Vai dar muita saudade, mas eu aproveitei muito o tempo que eu tive, né, enquanto jogadora de vôlei. Eu aproveitei muito essa convivência dentro da quadra, todo aprendizado, aprender a jogar, aprender a viver e a conviver com esse público. Hoje essa festa fizeram para mim, mas na verdade é pro voleibol. A Ana Moser se despedindo das quadras. Luiz. Vamos para a sequência do jogo. O jogo tem que continuar. Vamos em frente então. Aí com a imagem da Ana Moser para você. É um exemplo. Você é um exemplo, Ana Moser. Ana Moser, valeu a festa, você não esquece tão cedo. Valeu a festa, não vou esquecer mesmo. Acho que é uma das coisas que eu mais vou me lembrar. Daqui a uns anos, para os meus netos, fizeram uma festa para mim, encheram o ginásio. Foi muito legal mesmo. Estou super feliz. E eu espero que o voleibol feminino brasileiro continue brilhando desse jeito e que o público fique aparecendo como hoje. Obrigado, Ana. A Ana, na festa de despedida, um grande talento do vôlei brasileiro. Surpresinha, né, doutor? Muito bonito, Ana. Muito emocionante, né? A gente continua se emocionando até hoje. Mas esse vídeo é para mostrar para as pessoas que você poderia viver só dessa herança, talvez, né? E você se tornou uma educadora. Eu sou educador. Ontem eu completei 50 anos como professor de educação física. Dia 7 de fevereiro, eu completei agora em março eu completo 50 anos. Ontem eu completei 58 anos como trabalhador de carteira assinada. E no mês que vem eu completo 50 anos na educação física. E eu conheci muitos dos grandes educadores brasileiros. Você é uma educadora, você é uma grande educadora, né? Uma educadora nesse sentido, você dirige um grande instituto, uma grande organização não governamental que educa brasileiros, e educa de uma outra maneira. Então, nós temos maneiras muito peculiares de nos formarmos educadores. Você já explicou uma boa parte, né, que vem da sua família, dos seus pais, né? Mas esse vídeo foi para mostrar que não é uma transição fácil, não é uma opção fácil, não é uma transformação fácil. E você conseguiu fazer isso, né? E aí você prosseguiu e o Instituto começou a crescer muito. Quando começou o Instituto, você tinha ideia de que ia crescer tanto assim? Não tinha mesmo, porque não existia, né? Não existia esse setor de esporte social, né? De ONG fazendo esporte, né? E projetos de esporte. O que tinha de projeto de esporte era escolinha de time para jogar competição, né? Não era essa visão de para todos, né? Não era o esporte dos habilidosos, né? Então não existia, né, esse setor. O que a gente sempre frisou é que
né? O esporte educacional é para todos, não só para os habilidosos, né? Então não existia, e a gente foi tateando, né? E a gente foi, assim, eu acho que deu tanto certo, e foi tanto, dá tanto certo, e foi tanto, assim, e acabou, mesmo sem ser planejado, porque, né, não fiz um plano um plano de negócio, né, para o Instituto, foi muito intuitivo mesmo, mas é porque faz muito sentido, né? Então, quando a gente começou o Instituto, a gente começou com 2 núcleos, um lá em Heliópolis para 200 alunos e um outro em Indaiatuba para 100 alunos. Isso no ano 1, né? No ano 2, a gente dobrou o núcleo de Heliópolis para 400 alunos e acho que aumentou um pouquinho em Indaiatuba e tal. Aí, já no ano seguinte, a gente abriu mais 2 núcleos, né? Na Zona Leste, lá em Itaim Paulista, e na Zona Sul, no Jardim São Luís. Mas mesmo assim era muito pouco, né? Então, esporte para todos, mas a gente tinha o quê? 1.000 alunos? Que todos são esse, né? Então, isso sempre foi algo assim que foi me desafiando, né? E eu colocava esse desafio na equipe, né? Então, a gente tem que pensar em escala, né? Porque não pode ser pouco, não pode ser alguns, né? Senão a gente também não está fazendo nenhuma diferença, né? Que diferença que a gente está fazendo? O que a gente está falando? Então, assim, foi muito de verdade, sabe, professor João? E buscar, né, de verdade fazer a diferença. Aí é que entrou a formação de professores, né? Aí a gente consegue, foi desenvolvendo outros projetos e conseguindo chegar mais longe, né? E aí tinha a questão assim, daí eu trabalhava com os caras, né? O Abel, o Adriano e tal, aí tinha o Caio na época, o Fábio estava entrando. Eles tudo tinham outro emprego também, porque a gente não conseguia manter né, os caras super bem qualificados, né, para manter eles bastante, para ter garantia que eu tinha eles, para poder arriscar novos projetos e tal, né, eu tinha que crescer, porque se crescesse, né, teria mais recurso de projetos e poderia trabalhar, né, garantir esses profissionais e trabalhar com mais tempo desses profissionais, né. Então, foi uma coisa que a gente precisava crescer para ter qualidade, né? E para cumprir nossa missão, que era trabalhar pelo esporte para todos, né? Esse todos tinha um peso, né? A gente fala em esporte educacional, né? Mas com o foco, né, em chegar a todos. E aí o esporte educacional é o esporte de todos, né? Então a gente sempre jogou muito com esses conceitos novos, né? Então, mas assim, saber que eu não fazia a mínima ideia que ia chegar. Mas foi fazendo sentido e foi ampliando, né? A gente conseguiu, através do nosso trabalho, através do posicionamento, né, e aí da minha geração, outros atletas também trilhando o mesmo caminho, né? Foi dando mais visibilidade, esse setor foi crescendo, né? Criamos redes, né, de ONGs e tudo isso. E foi crescendo. E já faz um bom tempo que eu não faço mais nada a não ser, né? Eu cheguei a fazer várias coisas. Eu fui, ao mesmo tempo, né? Eu fui assistente técnica da seleção brasileira em 2003, 2004, durante quase um ano, com o Zé Roberto e com o Zé Elias, né? Eu fui diretora do Centro Olímpico de São Paulo, Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, um equipamento público da cidade de São Paulo, que trabalha com treinamento e pesquisa, né? Tem décadas aí de história, e aprendi muito ali, né? Então eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Mas faz um bom tempo que cresceu tanto que toma, né? O Instituto é minha principal e praticamente única atividade, né? E virou né? Hoje a gente virou uma instituição grande, né? E que é muito significativa no setor, né? As pessoas, é referência para muita gente já passou por aqui, né? E muita gente ainda está aqui, né? E muita gente saiu daqui, foi para outros lugares, né? Muita gente fez curso com a gente
em centenas de cidades diferentes, né? São 20 anos de história, né? Bastante tempo. Mas foi assim, foi muito, professor, porque assim, né, é muito da intuição, né? Do que fazia sentido, né? O que me movia, né? Eu sempre soube que a carreira de atleta era passageira, né? Aquele ginásio cheio, ou enfim, a mídia em cima, né? Os contratos, né? De patrocínio e tal, isso era uma fase, né? Isso não tinha, enfim, era uma fase. E eu sempre fui muito ligado às minhas raízes, né? E a minha raiz está no Instituto, né? O que eu acredito, né? De vida e né? E da minha contribuição, né? Para o esporte, né? E para a vida das pessoas, tá ali dentro do Instituto, né? E isso, enfim. E não é só, não é, assim, da minha cabeça só, né? Eu acho que o que eu tenho ali é a condição de ter a visão, né, de um todo e ajudar a direcionar, né, as capacidades, né, as qualidades, as habilidades, né, das pessoas que fazem parte do Instituto, né, ou que cruzam com a gente e tal. E eu, enfim, olha, tem bastante gente aqui de Tucuruí, no Pará, já tivemos lá, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Vitória, no Espírito Santo, tudo no chat falando, tudo cidade, Serra, né, que é também Espírito Santo, tudo cidades que, olha, dessas aqui, eu não fui a Tucuruí, mas Corumbá, Vitória, Serra, tudo cidades que eu fui, né, assim, o que eu tive a oportunidade com o Instituto de conhecer o Brasil, né, isso é um outro fator importante no Instituto, né, a brasilidade, né, o defender amar o Brasil e defender o Brasil, né, isso é uma coisa que está muito presente aí no que eu acredito, professor, e o que o Instituto me deu foi de conhecimento de Brasil, né, a gente pode falar um pouco disso também. Eu imagino que nessa sua busca por um trabalho em escala, né, tendo essa consciência de que o Brasil é um país gigantesco, estamos com 210 para 215 milhões de habitantes, isso deve ter motivado um dos projetos, ou talvez o mais ousado projeto do Instituto, que é a Caravana do Esporte, né? Aí nós vamos mostrar para as pessoas um pouquinho de como começou essa caravana, né? A gente vai dar um pulo até Alcântara, e aí você vai falar um pouquinho dessa experiência de começar com a caravana. Putz, olha, Alcântara. Não, tá aí as imagens de Alcântara, com Sócrates, olha isso, que loucura. 2005. 2005. É isso aí, a Patrícia Medrado, parceira, tinha um rapaz também da canoagem, que eu esqueci o nome, também, dali, bem no começo. Aí foi assim, né, foi uma junção de um povo bem doido, né? A gente no Instituto, com o José Trajano, da ESPN Brasil, a Adriana Saldanha, né, que é jornalista da ESPN Brasil, que mais tarde criou o Instituto Mapumaalanga e a Caravana das Artes, né? E que ajudou aí nessa criação da Caravana do Esporte. E aí, que era levar esse jeito de fazer esporte para todos para onde ninguém chegava, né? Esse Brasilzão enorme, e aí isso era 2005, né? Começo da era Lula, né? Mudou muito com todas as políticas públicas, né? Dos governos do PT, mudou muito. A gente viu em loco com a caravana, o programa Luz para Todos, cisternas, a própria aumento do acesso, né? A formação universitária, né, escolas técnicas, a gente viu isso tudo pelo interior, mudou muito. Mas está falando aí no início de lugares que realmente ninguém chegava. Minha primeira inserção no Brasilzão aí, né, no interiorzão do Brasil, no sertão, foi um Rally dos Sertões, em 2000, que eu fiz com a Adriana Saldanha, num carro da ESPN. A ESPN me convidou, porque eu já estava dentro da ESPN fazendo
os comentários, né, do vôlei na Olimpíada de Sydney, né, em 2000, e aí tinha o Rally dos Sertões. E aí o rally saía, daquele ano saiu de São Paulo, e aí foi Minas, Goiás, Tocantins, Piauí, Ceará, talvez mais ou menos essa rota, caiu lá para dentro do Ceará. Sei que a gente passou por vilas que a gente falava com o povo, eles não viam dinheiro há muito tempo, dinheiro, cédula, não viam há muito tempo. Eram lugares que não circulavam, não existia economia, não circulava nada, né? Muito menos conhecimento, né? Enfim, então foi me despertando isso, né? O Rally dos Sertões foi uma... Eu fui para interiores que eu não fazia ideia, né? E com a caravana a gente seguiu por esse caminho, levando para lugares que ninguém ia uma grande intensidade no começo a gente ia 5 dias, depois diminuiu para 3 dias, a gente otimizou muito todos os processos, mas levando esporte para todos, aonde desse para fazer. Em Alcântara a gente estava numa praça central lá, do centro histórico, um lugar que não era utilizado. Ali a cidade não tinha nada de educação física, tinha alguma memória de projetos que tinha ali a base de Alcântara, né? Então teve um Viva Vôlei ali na base de Alcântara, e ali tinha uns moleques que jogavam vôlei, né? E até era engraçado que quando eles chegavam, eles tiravam as meninas para poder jogar vôlei. Tem menina aqui na quadra, vamos tirar as meninas para a gente jogar vôlei. E aí, enfim, toda a questão dos paradigmas que a gente vai quebrando, né? E a caravana faz isso. Então, a gente começou em Alcântara e a gente foi aprendendo a fazer isso. E viajava literalmente em caravana, né? Até ano passado, antes da pandemia, né? A gente levava caminhão, nessa época levava van, e levava todo o material e montava isso tudo. E aí fomos, né? Ano passado a caravana virou virtual, né? Mas são 15 anos, né? De caravana, e centenas de cidades e centenas de milhares de crianças atendidas nos eventos, e de professores formados, e de gestores e tocados, né, sensibilizados, políticas públicas alteradas, né, em lugares que o poder público central não chega, né, na maior parte desses lugares não chega ninguém, né, então é realmente o que a gente acredita, né, professor, a gente tem que levar isso adiante, né, esse Brasil é um país, assim, muito rico de recursos e de pessoas, né, e tem que ser valorizado, né, o que a caravana faz muito é valorizar, né, esse Brasil, valorizar as pessoas que estão nesses lugares, né, as pessoas que estão nesses lugares fazendo educação, fazendo esporte, né, cuidando das pessoas. E é isso, reconhecendo esses valores, né, que estão por aí espalhados, dando voz, dando cara, né, botando na TV, dando conhecimento e esperança, né, e caminho para essas crianças, né, porque, enfim, a caravana, né, coloca as crianças para ser criança, né, num espaço que é feito para elas, né, cuidado, né, e construído um campo que elas entram para fazer uma atividade, né, um campo desse aí é todo montado para elas, né, e elas sentem isso, elas sentem esse cuidado, né, e elas levam essa referência adiante. Então, é isso, né, é isso, chamamos, realmente a caravana é incrível, é uma coisa linda aí que a gente faz. Ana, algumas pessoas estão colocando questões, eu vou guardando aqui e vou resumindo tudo, né? Mas algumas pessoas falam assim desse incluir todos, que nós mencionamos muito isso, né? Algumas pessoas falam assim dos trabalhos em comunidades indígenas, mas para resumir isso, aos poucos o Instituto foi forjando princípios. Foi o primeiro, eu conheço o esporte educacional há muito tempo, mas a primeira instituição que definiu o esporte educacional foi o Instituto.
tem 5 princípios, nós vamos ter um encontro com o professor Alexandre Arena para falar desses princípios, mas foi muito interessante essa definição, né? Porque o Instituto levou muito a sério, num país tão diverso como o Brasil, esse ensinar esporte para todas as pessoas, porque nós sempre insistimos em educação com essa meritocracia. Esporte ou educação, de modo geral, é só para algumas pessoas, só para os que conseguem superar as dificuldades, os que superam certas barreiras, passam por certos testes, né? E a gente insiste em educar juntando as pessoas pelas igualdades. E nós sempre voltamos as costas para as diferenças, e todas as pessoas são diferentes, e algumas são muito diferentes, né? E a experiência do Instituto, trabalhar com as diferenças, né, com a diversidade, é riquíssima. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de trabalhar, de encarar a diversidade, né, de cor, de gênero, de identidade, né, de deficiência, de De jeito. nacionalidade, o jeito de ser de cada um, habilidade, tamanho, né? Fala um pouco para a gente sobre essa tua experiência. Então, para chegar a todos, né, você tem que lidar com a diversidade e quebrar esse jeito do esporte que o esporte traz, né, historicamente, por conta dessa questão competitiva, né, o esporte tem aquela coisa, né, o esporte competitivo tem aquela coisa, tem o jeito certo de fazer, o jeito errado de fazer, né? E o jeito certo de fazer, alguns conseguem fazer o jeito certo de fazer, né? Outros vão levar um tempo para fazer o jeito certo, ou nunca vão conseguir fazer o jeito certo de fazer esporte, né? Ou fazer habilidoso, dar um saque, de fazer, né, de dar um chute, de fazer uma bandeja, sei lá, de correr, né? De chutar a bola. É lógico que, assim, a gente tenta, né? A gente a gente trabalha no Instituto para desenvolver habilidade em todos, né? Mas a gente não pode partir do ideal, a gente tem que partir do real. E o real é cada um de um jeito, cada um com um histórico, cada um com um gosto, né? Cada um com um calcanhar de Aquiles, né? Uma limitação. E para todo mundo jogar, você tem que botar isto em pauta, né? Botar essa diferença em pauta. Falar sobre, né? Por isso que a gente, através dos princípios do esporte educacional, dentro da nossa estrutura do ensino do esporte, né? Dentro de como os professores dão aula, ela é conteúdo também, né? Porque você debate sobre a diversidade. Você, no sentido de que todos, né, você tem que aceitar o jeito de cada um e aprender a jogar junto e aprender a jogar bem junto, né? Fazer um jogo de qualquer jeito, não, fazer um bom jogo com qualidade, né? Com boas intervenções do professor. Mas você tem que partir desse entendimento de que é todo mundo diferente, né? E aí a pessoa vai se sentindo aceita, porque ela é valorizada a partir do que ela é. E não é um modelo a ser perseguido, né? Um modelo, em muitos casos, inatingível. E aí, sem perceber, quando você começa a botar modelo, você vai excluindo, né? Eu tenho a TT, a Stephanie, que você conhece, professor João, a minha filha, ela, na época da escola, ela não tinha muita habilidade com a mão, né? Mas tinha só handball para jogar, então ela ia jogar handball. E ela corria muito bem, né? Mas com as mãos, assim, não tinha muita habilidade, então ela ficava muito insegura. E aí ela errava o passe, fazia alguma coisa, o professor fazia... Não com a cabeça. Acho que ela não via isso? Claro que ela via.
Eu vi, né? Assim, então, assim, se você não tem isso de cara, você vai acabar fazendo esses erros, né? Não aceitando o processo de cada um e excluindo, né? Então, e o grupo precisa participar disso, né? A gente teve tantas, a gente foi aprendendo, João, a gente foi aprendendo na prática. Quando a gente montou o primeiro núcleo em Heliópolis, rapidamente a gente viu que aquele negócio que a gente estava preocupado ali dentro das 4 linhas, como é que fazia o jogo para quem não é tão habilidoso, como é que quebrava o movimento do toque, né, para agarrar, para rebater, né, lançar o jogo, o mini-jogo, como é que, né, nossa preocupação primeira era essa, né. Rapidamente a gente viu que a gente tinha que ir muito além disso, que a gente tinha uma série de questões que tinha que se colocar em pauta, né. Aí começou a roda de conversa, no início da aula, no fim da aula, né, o planejamento de aula, o projeto pedagógico, incluindo, né, a unidade didática, incluindo as temáticas, né, a serem trabalhadas para além do esporte, ou com o esporte. Então, a gente foi aprendendo a fazer isso. E assim, sem você levar em consideração que cada um é diferente, que como é que você faz para jogar legal e se divertir com todo mundo, até a gente vai criando até uma outra maneira de eles entenderem o esporte, né? Que o esporte ele tem essa cara para eles. Os nossos alunos, o esporte para eles tem essa cara, né? Todo mundo jogando, você e participando, né? Todo mundo jogando e participando e debatendo, né? Isso é muito diferente do que a gente conhece de esporte por aí, muito diferente. Porque é fácil de descambar. Quando fala assim, tem que incluir a todos, é fácil de descambar para uma recriação sem compromisso, né? Sem muita intencionalidade, né? No esporte educacional você faz essa né, junção de diversidade, mas com intencionalidade, com objetivo e para desenvolver, né? E a gente tem tantas histórias, né? Meninas que assim, o grupo foi resolvendo, o grupo foi, né? Isso é no dia a dia, o grupo vai resolvendo as questões, né? O professor é uma parte, né, dessa mediação, né? Mas o grupo, para você incluir a todos que são diferentes, né? As diferenças, quem conhece a diferença são eles, né? Não existe uma, né? É muito orgânico isso, né? E você vai colocando isso como princípio, quando você vê, isso está acontecendo de uma maneira cada vez mais intensa, né? E aí você imagina como é que isso se reflete na maneira como essas pessoas convivem fora do ambiente desse nosso ambiente esportivo, né? Como é que elas lidam com as diferenças, né? E constroem junto a partir das diferenças, né? Fora desse ambiente esportivo, né? A gente vê muito impacto nisso também. E isso é que é o objetivo, né? Final das coisas, né? Educação, né? Formação de pessoas, né, e de tudo isso. O ano passado, em 2019, eu e o Alexandre Arena estivemos numa aldeia indígena em Lábrea, na região de Lábrea, ali na região do Purus. E nós tivemos a gente já foi algumas vezes para lá, e como fomos a várias aldeias já, quilombos, e a gente experimentou fazer uma brincadeira nossa com eles, com os indígenas, eram crianças e adolescentes. E aí foi interessante porque era uma brincadeira difícil e nunca, em toda a minha carreira profissional, todas as vezes que eu apliquei essa brincadeira, que é difícil, nunca ninguém resolveu com tanta facilidade como aquelas crianças e jovens daquela aldeia indígena, lá do Purus. Mas eu acredito que é porque nós aprendemos no Instituto a dar espaço para que as pessoas façam do jeito delas. Não importa se a pessoa é indígena, se é criança, se é jovem, se é mais habilidoso, menos habilidoso, se é transexual, né? É o jeito de cada um. Nós somos melhores se pudermos ser
fazer a coisa do nosso jeito. Eu imagino, talvez você possa falar um pouco sobre isso, que você teve a oportunidade de jogar voleibol como Ana Moser, e não como outra pessoa qualquer. Talvez você tenha tido a sorte de ninguém te obrigar a jogar como uma outra pessoa, e você, acredito que você pode jogar como Ana. E você só pode ser boa, só pode dar o melhor de si sendo Ana, e não outra coisa. É isso aí. É isso aí. E quem é que julga, né? Quem é que julga como é o melhor jeito, né, de fazer? Né? Como é que você pode fazer... saber o destino, né? Você tem que... É difícil isso. A educação é um grande desafio, né? E até onde você controla, né? E até onde você abre para vir, né? E o controle, né? É algo que a gente muitas vezes tem medo de perder o controle, né? Então a gente aprende muito, né? E existe realmente essa abertura dentro da formação e dentro do dia a dia dos núcleos, né? Para que os alunos tenham voz, né? E o processo seja, né? Ele seja infinito, né? Ele vai de um para o outro, ele vai se construindo. E o esporte tem essa cara e vai além, né? Vai além do que está ali até ali dentro da quadra, né? Você vai além, você vai ali daquele espaço que pode ser uma escola, pode ser um espaço comunitário, né? E aquele espaço ele vira um espaço de encontro, né? Um espaço de encontro de jovens, um espaço de encontro de pessoas daquele território, né? Daquela região. E isso e convivendo, né? E convivendo, a gente tem tantos casos, João. A gente tem um caso quando a gente chegou em São Luís, né, no núcleo São Luís, que é na zona sul de São Paulo, que é uma quadra no meio de um condomínio, de um conjunto habitacional do CDHU, né, que é isso aí que vocês estão vendo. Volta um pouquinho lá, PH. Passou um flashzinho ali da chegada ali do núcleo do Jardim São Luís. E ali era um espaço, era uma quadra, né, uma quadra aberta lá, e ali já tinha uma molecada que jogava. E essa molecada que jogava eram gays, né? Era um grupo de gays, de jovens que jogavam ali. E quando a gente chegou, né, a gente abriu, e esse espaço aí, a gente abriu inscrição para alunos menores e tal, e o grupo de jovens, a gente abriu para eles, né, fazerem parte, a gente botava professor, tinha material, programação e tal, abrimos mais vagas e tal, mas agregamos aquele grupo que jogava, né? Que eram meninos, né, mais meninos do que meninas, pela minha lembrança, e boa parte gays. E aí eles começaram a conviver dentro do núcleo, foram recebidos, né, eles foram abraçados ali no núcleo, e começaram a se sentir, né, a conviver e tal, e se sentiram confiantes, se sentiram aceitos, né, e foram vivendo, né, jovens foram testando, foram, né, testando os limites, né, e buscando se posicionar, né, sempre. E aí passaram, assim, começaram a ir maquiados, né, montadas, né, com maquiagem, com cabelo e tal. Isso foi criando ali um bochicho com as mães de alunos e tal, não sei o quê, e foi criando uma tensão ali. E alguns desses jovens eram monitores das aulas dos mais novos e tal. E aí ele criou uma certa celeuma, né? Então, qual era o tom de convivência ali, né? E a gente colocou, né, os professores no começo apavorados, o que eu faço e tal, não sei o quê. A gente buscou uma orientação e tal, e fizemos conversa com os professores, depois conversa no núcleo, né? E a gente botou todo mundo para conversar, né? E para estabelecer ali os seus limites de convivência, né? Então, todo mundo cedeu um pouco, todo mundo entendeu um pouco, né? E, ao final, né,
se acertou aquela convivência e segue até hoje dentro do espaço. Enfim, existe uma norma de convivência que partiu de um atrito, né, que foi conversado e que foi, né, se superou, né, a questão, né, o atrito, se superou o atrito e se criou, né, novas regras ou formas ali de convivência, né. Assim é para tudo. E tudo que é falado, que é conversado, enfim, é o caminho, né, do entendimento, né, e o que a gente faz é muito colocar tudo, né, eu acho que a questão do esporte educacional e como tratar isso, né, dentro do dia a dia das aulas e tal, é colocar, né, tudo dentro da conversa, né, tudo dentro do debate, né, tudo dentro da construção coletiva, e partir né, do pressuposto que o conhecimento maior é o conhecimento do coletivo, né? O conhecimento individual, ele é limitado, né? E que nesses espaços, né, que a gente faz esporte, né, e promove o esporte, esses são os valores que regem, né? E isso tem dado muito certo. Ana, por que a gente tem tanta dificuldade de conseguir que os governos, né, municipais, estaduais e federal delineie políticas públicas para o esporte, né? A própria Constituição já prevê que o esporte educacional tem que ter prioridade acima de todos os esportes. Nós rodamos o Brasil sugerindo a prefeitos a adoção de políticas públicas, e a gente mostra modelos, né? A caravana e outros projetos, elas podem ser adotadas por governos como políticas públicas, mas isso não acontece. E a gente está na luta por isso há muito tempo, né? Você acha que você vislumbra essa possibilidade para o futuro? A gente está avançando? Olha, a gente, assim, acho que já vivemos, né, momentos mais promissores, né, em termos de políticas públicas de educação e, por consequência, políticas públicas de esporte, né. Eu acho que há um desconhecimento ainda muito grande, né, dos benefícios e, na verdade, da visão de um cenário, né, de uma escola com esporte, de uma cidade com esporte, né? A gente tem isso na realidade de alguns lugares, mas restrito àquelas pessoas, né? E muitas vezes mudam os gestores e acabam desfazendo, né? Muitas coisas que foram feitas pelos antecessores, né? Isso é uma prática comum aí nas políticas públicas, né? Na dinâmica aí da gestão pública, né? Acho que ainda tem muito em termos de visibilidade, né, e de importância, né, relevância para galgar, né, o esporte para todos dentro da educação e dentro dessa dinâmica do próprio esporte, né, quem dirá da sociedade de uma maneira geral. Porque ele é ainda pouco presente na nossa cultura, né, brasileira, pouco presente, e realmente sem nos lugares onde avançou, nos tempos em que políticas de esporte para todos avançaram, são lugares onde os gestores colocaram como prioridade, né? O prefeito da cidade colocou como prioridade o esporte para todos, ou o esporte dentro, né, das diferentes dimensões na sua gestão, e aí mudou realidades, implementou políticas, né? Mas isso depende muito do gestor, né? A gente tem tido isso, a gente tem visto isso acontecer em muitos lugares, mas depende muito das pessoas que estão. A gente tem uma limitação no Brasil que é a falta de uma orientação nacional de política pública. A gente não tem nenhum sistema nacional de esporte, nenhum plano nacional de esporte. Se a gente for olhar hoje muito em destaque a questão da saúde, do SUS, né?
se vê, de repente, um sistema de saúde no país que dá conta do país inteiro, né, com carências, com limitações, mas é um sistema que dá conta do país inteiro. Na educação, a gente tem um sistema de educação, um Plano Nacional de Educação. No caso da educação, a gente não tem o sistema, mas tem um plano que orienta toda a estrutura da educação no país, né? O que é da federação, o que é dos estados, o que é dos municípios, qual o recurso para isso, quais as obrigações. Os planos são decenais, né? Eles perpassam gestões de estados, de municípios, né? Da própria federal, e orientam dessa maneira, né? Da mesma maneira existe na assistência social, né? Você tem uma estrutura de assistência social no país inteiro, regido por um sistema nacional de assistência social. E no esporte a gente não tem isso, né? A educação, ela não inclui a educação física e o esporte para as crianças no contraturno, né? Coisa que poderia, dentro de um plano nacional de esporte, esse tipo de interação com a educação e de garantia desse diálogo frequente teria que ser um tema, né? Mas a gente está, sei lá quantos anos, professor João, brigando em Brasília para que esse plano saia, né? E vamos continuar. A gente tem programações aí paralelas de atletas pelo Brasil e tal, de outros movimentos com outros atletas, para a gente continuar brigando por isso. Mas sem essa falta de orientação, quer dizer, com essa falta dessa orientação, sem essa orientação, é muito mais difícil você conseguir concretizar em estados e em municípios, especialmente, políticas, né, no país inteiro. E essa luta. Então, o que a gente faz, né, o que a gente pode fazer sem isso? A gente pode brincar de políticas públicas, que é o que a gente faz no Instituto. A gente desenha políticas públicas e aplica. Né, aplica, lógico, com uma escala limitada, né, à nossa condição, mas como total condição de ser replicada, reproduzida ou implementada em outros níveis, né? E a gente prova que dá certo, né? A gente mostra como fazer. E a gente não tem uma pequena escala até, né? Até para uma ONG a gente tem uma grande escala, né? A gente tem números como, sei lá, 6 milhões de crianças e jovens atendidos direta e indiretamente em projetos, né, nesses 20 anos, né, boa parte deles com a própria caravana do esporte, mas com outros também, né, a gente tem quase 50 mil professores treinados mesmo, com mais de 30 horas, 40 horas, 100 horas, 200 horas de formação. Então a gente não está falando no IE de uma pequena escala, mas mesmo assim não dá conta do país inteiro. Então, o caminho que a gente, né, visualiza, né, e busca é isso, né, uma lei, né, um plano, né, nacional reconhecido, né, pelo governo federal, né, pelos diferentes ministérios e, né, escalado, né, para todo o país, né, como outros países tantos fizeram, como tantos outros países fizeram. A gente conviveu em uma época aí no Instituto com um projeto ligado à Olimpíada de Londres, né, que ele produzia um legado interno e um legado mundial, né, de esporte para todos. A gente estudou bastante o processo vivido no Canadá, né, de um programa nacional que visava a saúde da nação, né? Então, um programa nacional para toda a população, do 0 a 80 anos, né? Com parcerias dentro do país, várias, diversas, da sociedade civil, das escolas, enfim, dos governos. Da mesma maneira na Austrália, na Europa, tem muitas referências de países que estão fazendo, né, esse movimento. E o Brasil tem total condição de fazer também, porque além de ter os elementos, né, estruturais, tem muito conhecimento. Né? O conhecimento no Brasil é riquíssimo. E dá banho em vários desses teóricos e acadêmicos e doutores de políticas públicas desses países que eu citei aqui. O que se produz aqui no país tem muitíssima qualidade e daria conta de dar aula para todos eles, né?
mas nos falta vontade política, né? E também um pouco de mobilização do que a gente já tem de organizado na sociedade civil, né? Acho que a gente tem ainda um potencial grande de realização dentro da sociedade civil, né? Bom, acho que esse grupo aqui que a gente está falando, professor, é um caminho aí para a gente estar mobilizando as pessoas, né, em torno dessas ideias, né, e fortalecendo esses movimentos. Ana, nós estamos chegando ao final. Pena, né? Porque vamos fazer você tem que descansar, mas eu ficaria aqui. Mas mas eu acho assim, que, enfim, esses diálogos, né, a gente está começando, né? Você está começando e eu estou tendo a honra de começar, né, estreando contigo. Eu acho que a gente pode falar, fazer uma segunda edição e falar mais dos princípios e falar um pouco do que faltou aqui, claro, né? Porque a gente tinha muita coisa pessoal ainda para falar, né, do próprio Instituto e da paixão nossa por tudo isso, né? E a gente poder deixar para a segunda edição um pouco mais de pedagogia, que tal? Mas só para terminar, há uma semana atrás, uma pessoa importante aqui no Brasil disse que o esporte é bom porque o esporte forma cidadãos para serem pessoas politicamente de direita. É para isso mesmo que o esporte forma pessoas? Eu não sei nem quem falou esse absurdo. Sei lá também o que é de direita e de esquerda, né? Eu acho que a gente está numa grande confusão e as pessoas, os conceitos, as pessoas, né, roubam os conceitos e tomam para si certos conceitos, né, que não são de ninguém, né? Se falar que a direita é conservadora, né, e para ser conservador você tem que ser católico ou gostar das coisas que funcionam, né? Eu comecei a ver umas teorias aí, o que é ser conservador? É valorizar as coisas que sempre deram certo e mudar o que precisa ser mudado, né? Eu acho que eu sou conservadora nesse sentido, porque eu acho que o que tem que ser valorizado, né? O que está dando certo, com certeza, e tem que mudar, né? O que precisa ser mudado. Enfim, brincadeiras à parte, né? Eu acho que o que a gente tem muito o professor João Batista caiu. A gente está realmente acabando aqui. Mas eu queria, então, deixar um recado. Eu não vou deixar a coisa parar aqui agora, mesmo sem o professor João. O professor João está voltando, graças a Deus. Voltou, professor João. Eu caí. Trupicou, mas voltou. Muito bem. Então, o que eu estava dizendo, professor João, é que a gente tem, para muito além dessa guerra de comunicação, de fazer coisas de verdade, né? Coisas que realmente impactem na vida das pessoas e fazer com que o esporte ele seja é a nossa maneira de a nossa linguagem, né? É a nossa maneira de nos comunicar, de construir esse caminho de comunicação, é o nosso trilho, né? É por onde a gente caminha, né? E que é o esporte. E a gente tem que construir esse caminho que seja, que agregue na vida das pessoas, que fortaleça as pessoas, que crie ambientes solidários, né? Que crie ambientes em que as pessoas se ajudam, em que as pessoas se sentem seguras, né? Em que as pessoas desenvolvem as suas habilidades, as suas potências, né? E que, enfim, pense muito não só no individual, né? Eu acho que essa talvez seja a grande diferença quando você olha direita e esquerda, né? Conservadorismo e sei lá o que está do outro lado, essa diferença do individualismo e o coletivo, né? Você tem que cuidar de si e da sua condição de lutar, viver e
prosperar nesse mundo, mas você não consegue fazer isso sozinho. Ou você não consegue fazer isso indo só você, né? Indo só você à frente, né? Sem ninguém do lado, e todo mundo atrás, isso é insustentável mais cedo ou mais tarde, né? Não é um socialismo, um comunismo, porque não se, né, nós vivemos um outro tempo. O que né, nós temos que pensar em soluções para o tempo de hoje, nos referenciarmos com o que tem de bom, né, e que está na história, mas construir, né, o caminho para hoje, né? Então, não é ser comunista, ser socialista, mas sim pensar em que nessa Terra, nesse planeta, com esse número de pessoas, só tem um caminho, né? Solidariedade, responsabilidade partilhada, né? Que é um valor universal, né? Quem dá mais, quem pode mais, tem que dar mais para equilibrar com quem pode menos, chegar tão longe quanto, né? E se não tá bom para todo mundo, não tá bom para ninguém, né? Não são chavões, a gente tem que trabalhar isso no nosso dia a dia, né? E o esporte, ao meu ver, é um trilho, né? É um caminho para construir isso. E é o que a gente faz, né? É o que a gente faz isso. A gente, no Instituto Esporte e Educação, o esporte pra gente é com essa cara. Muito bem. Muito bem, Ana. Muito obrigado por você ter inaugurado essa série. E um dos motivos por que eu quis que fosse você a inaugurar essa série era para apresentar você às pessoas de todo o Brasil, né? Porque isso vai se espalhar, como a professora Ana, como uma das maiores educadoras que o Brasil tem hoje, né? As pessoas ainda não encararam bem esse fato, mas o Instituto é um dos mais importantes, uma das mais importantes instituições de educação do Brasil, e você é a principal responsável por isso. Ou seja, você é a educadora que está por trás desse projeto fantástico, né, um dos maiores que eu conheci nesses 50 anos de vida junto à educação física e ao esporte. Então, eu nomeio você uma das grandes educadoras que o Brasil teve e tem, né, até hoje. Muito obrigado por você existir, muito obrigado por você ser a educadora que você é, muito obrigado por você ser a minha chefe no trabalho, e muito obrigado por ser minha colega de trabalho e minha amiga. Um abraço, né? Obrigado a você, prazer estar aqui. Tá Beijão bom. a todos que estiveram com a gente aqui. Beijo a todos. Vi todos Tchau. os comentários aqui, obrigado.